Por isso que eu falo, se você não identificar, não tem como você mudar. As pessoas que mais precisam identificar algumas coisas, elas não prestam atenção, elas não aceitam. Então, quando você está falando, ela está olhando para o tempo, ela está olhando para alguém, ela está conversando, ou ela está olhando para você, balançando a cabeça, falando assim, é verdade, é isso mesmo. Mas ela, tipo assim, na cabeça dela, ela lembra de alguém. Nossa, fulano tinha que ouvir isso, porque é para ela. Não, não é para ela, não é para você. Para com essa mania de que você tem, de tudo que você escuta, você acha que é para as pessoas. Como se você fosse a pessoa mais perfeita do mundo. Deixa eu te falar, você não é a pessoa mais perfeita do mundo. Todos nós somos falhos. Por isso que sempre que você ouvir um conselho, sempre que você ouvir algo de alguém, a primeira reflexão, quando você lembrar de alguém, é olhar para você. Peraí, será que eu também não estou cometendo esse erro? Será que essa área também eu não preciso evoluir? Será que de repente eu sou essa pessoa que a outra pessoa está falando? Porque muita gente perde a oportunidade de corrigir uma falha, de identificar um erro, porque ela está mais focada em apontar o erro das pessoas. Então, meu conselho para você, a partir de hoje, é tudo aquilo que você escutar, a primeira reflexão em você. Peraí, será que eu sou essa pessoa? Porque se você identificar que é você, você vai corrigir, vai avançar e vai romper. Se você não identificar, você pode passar uma vida cometendo um erro sem saber que está cometendo. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão. Do meu lado esquerdo, Matheus. E aí, gente, tudo bem com vocês? Arielle. Oi, gente. E hoje lá no banquinho, Dona Ingrid. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Olha só, tema de hoje. E aí eu quero que todos prestem muita atenção porque é para todos. Eita. Como romper na vida. Muito bom. Tema de hoje, hein? Como romper na vida. Então eu quero trazer aqui dicas, coisas simples que você acaba não prestando atenção no seu dia a dia, mas que são fundamentais dentro do seu processo de crescimento, dentro da mudança de nível, mudança de fase. Por isso que é importante que você anote ao máximo o que eu vou compartilhar com você. Mas antes eu preciso deixar aqui um recado para você. Em dezembro, nós temos um novo treinamento chamado O Poder do Básico. Olha só. Você não alcança o extraordinário se você não fizer o básico. Por isso, nós vamos preparar você durante o dia para sinalizar, para mostrar a você os erros básicos que você está cometendo e por isso que as coisas não estão acontecendo na sua vida. Então, na descrição do vídeo, você tem um link onde você vai clicar ou lá no meu site, cleitonpinheiro.com, e você vai poder fazer a sua inscrição. Vai acontecer em dezembro e você precisa estar lá. Por quê? Porque 2025 precisa ser um ano extraordinário na sua vida, mas só vai ser extraordinário se você corrigir o que é básico. Por isso que é uma oportunidade, você precisa estar lá. Muito bom. Vamos lá, como romper na vida? Primeira coisa, precisa fazer o básico. E as pessoas não fazem. Sim. Mas não vou falar sobre o básico aqui, porque eu vou falar em dezembro. Mas é verdade. Esse é o primeiro erro que todo mundo comete. Sim. Mas outra coisa, primeiro ponto que eu anotei aqui, ó. Como romper na vida? Descubra suas habilidades. Então, olha só. Você precisa entender, descobrir quais são as habilidades que eu carrego. O que eu faço bem. As pessoas, quando elas me elogiam pelo quê? Porque as suas habilidades, elas são primordiais dentro desse processo de crescimento, dentro desse processo de romper. Então, exemplo, o que te diferencia das pessoas? Se você fosse se vender, você falaria o quê a respeito de você? Entendeu? Isso aqui tem uma ligação com as habilidades. Cleiton. Oi. As habilidades, elas podem ser desenvolvidas com o tempo? Sim, sim. O dom você carrega, a habilidade você desenvolve, você potencializa. E como que eu desenvolvo, exemplo, um especialista. Como que você se torna um especialista? Quando você faz algo durante muito tempo. Durante 5 anos, um exemplo, há 5 anos você faz aquilo, você pode se considerar um especialista. Claro, faz da maneira correta e faz bem feito. Mas a habilidade você desenvolve. Repare, você começa a escrever, você não tem habilidade na escrita. Verdade. E de tanto você escrevendo na escola, nos exercícios, na lição de casa, você passa a ter uma habilidade. Como? De maneira repetitiva. Entendeu? Então, habilidade, sim, você desenvolve. Então, olha só, ao longo desses anos, quais foram as habilidades que você desenvolveu e que você carrega? Que as pessoas, inclusive, reconhecem isso. Sim.
Cleiton, essas habilidades, elas não necessariamente precisam se vincular ao meio profissional, né? Não. Quando fala habilidade, seria ao todo, tanto ministerial? As pessoas misturam. Então, exemplo, dá um exemplo de uma habilidade de alguém, não precisa ser sua, de uma pessoa. Algo que você olha para alguém e fala assim, a pessoa faz isso muito bem. Se comunicar bem? Se comunicar? Seria uma habilidade? Ok. Ou escrever bem? A habilidade de se comunicar. Se comunicar exige uma série de coisas. Não é só falar. Sim. Verdade. Entendeu? E as pessoas confundem. Uma pessoa se comunica bem porque ela fala bem. Não. Falar bem é uma coisa, se comunicar é outra. Se comunicar envolve fala, Sim. tom de voz. Fala que eu digo é o que você fala, o tom de voz e expressão corporal. Entendeu? Sim. A clareza, a didática, existe uma série de coisas quando a gente fala sobre habilidade de se comunicar. Então, exemplo, Cleito, você se comunica bem? Hoje melhor do que ontem. Sim. Mas ainda tem oportunidades, posso melhorar. Com o passar dos anos, olha, de tanto gravar treinamentos, mentorias, ministrações, Mentorcast conectando, vai melhorando. Se você pegar os vídeos lá no começo, Tem diferença. tem uma diferença. Entendeu? Então, assim, você fez algum treinamento, algum curso? Não, é o dia a dia. A habilidade veio porque você vai melhorando a cada dia. Você assiste, poxa, isso aqui não está legal, preciso melhorar. Melhorar a maneira como eu estou falando. Exemplo, quando eu iniciei, eu tinha um hábito de não terminar as frases. Verdade. Começar aí. Devido à velocidade do pensamento, então eu começava uma frase, já mudava para outra já, e aí, entende? Então, Comia o assunto, e aí a Luciana me chamava a atenção, você precisa terminar as frases. Fala de maneira mais pausada, respira, calma, entendeu? E eu fui treinando isso, e aí você vai desenvolvendo, entendeu? Mas tudo, muita coisa que você faz envolve uma sensibilidade, um olhar diferente. Então, exemplo, eu poderia falar assim, o Matheus ele tem uma habilidade em editar vídeos. Não. O Matheus ele tem uma sensibilidade na edição e por isso os vídeos ficam bem feitos. Porque a habilidade de editar vídeos, se uma pessoa treinar, ela consegue. Mas a sensibilidade de colocar a imagem certa, a música certa, o momento certo, poucas pessoas têm. Verdade. Pode perguntar. Cleiton, você fala que ficava mais nos bastidores, mas assim, quando que veio o start, essa clareza das suas habilidades, tanto como escritor, palestrante, foi algo que você parou para racionalizar ou com o tempo você já sabia notar essas habilidades? Não, ela veio acontecendo aos poucos. Então, exemplo, por causa da introversão eu gostava dos bastidores. Por causa da introversão eu não queria ficar exposto. Por causa da exposição, eu não queria estar na linha de frente. Sim. Aí, quando eu entendi que eu precisava cumprir meu propósito, então eu tive que tomar uma decisão. E aí, como que você identificou? Pelo que as pessoas falam. Então, quando uma pessoa te elogia, opa, tem algo aqui. Outra pessoa te elogia pela mesma coisa. Já são duas pessoas falando a mesma coisa. Então, isso te ajuda a ter mais clareza sobre isso, entendeu? É quando você realmente, começa a olhar o que as pessoas falam e aceitar realmente isso. Cleiton, você fala que o seu propósito é trazer reflexão para as pessoas. E através disso surge, por exemplo, o Mentorcast. Então, não é necessário só você descobrir a sua habilidade, o seu dom, mas através do seu propósito, você tem que desenvolver a habilidade de comunicação. Sim. Tem isso faz você também romper? Sim, porque eu só descobri o propósito depois de muitos anos. Então, eu já estava dando aulas, já realizava treinamentos, mentorias e não tinha clareza do meu propósito. Porque o seu propósito, repara, no meu caso, para eu poder cumprir ele, eu cumpro ele de diversas maneiras. Através de treinamentos, mentorias, na ministração, numa conversa, em uma sessão. Entendeu? Então, você faz ele, executa ele de diversas maneiras. Agora, eu tive clareza no começo? Não. Mas eu sabia que eu tinha que dar aula. Como dar aula? Porque as pessoas falavam, olha, você podia dar um treinamento, você podia ensinar as pessoas sobre isso. Cara, por que você não monta uma mentoria? Então, as pessoas começou a ter uma demanda, uma necessidade. Eu atendia muito no individual. Só que, olha só, o tempo do individual me preparou para o tempo de palestras, de treinamento. Então, é mais ou menos assim, o tempo no secreto te prepara para o tempo da exposição.
Sim. Entendi. Então, o elogio das pessoas também são o norte. O elogio nesse que eu sentido? falo é a validação. Ah, tá. A validação que você recebe é um norte daquilo que você carrega. Entendeu? Mas agora aí que tá. Se você carrega um complexo, você não aceita a validação. Se você tem uma necessidade de aceitação elevada das pessoas, você vai confundir uma validação. E aí, olha que interessante. Dois tipos de comportamento muito comum quando você elogia uma pessoa. O primeiro, ela rejeitar. Porque ela acha que ela não é tudo isso, não, eu não sei, isso, aquilo. Ela rejeita por uma crença que ela carrega. Sim. Ou por uma falsa humildade. Segundo tipo de comportamento comum que prejudica, quando a pessoa começa a se achar. Tem pessoas que se você elogiar, ela começa a se achar. Aí ela acha que ela é boa e é um perigo isso aqui. Porque olha só, eu falo porque eu era assim. Então eu recebi alguns elogios na minha cabeça, cara, isso aqui eu sei fazer, eu sou bom. E eu não era bom. Não no nível que eu achava. E outra coisa, olha só, você trabalha muito, você investe, você estuda para você se tornar uma pessoa boa. Sim. Só que o bom é inimigo do ótimo. O ótimo é um outro nível. E a maioria das pessoas, elas estão presas no que é bom. Ela não se torna uma pessoa ótima. Por quê? Quando ela começa a ser elogiada porque ela faz algo bom, aquilo ela sobe para a cabeça, ela se perde e ela não continua investindo no desenvolvimento dela. Uma pessoa, quando sobe para a cabeça, ela não aceita ser corrigida, ela não aceita sugestão, ela quer fazer do jeito dela. Só que tudo isso vai impedir ela de um dia se tornar uma pessoa ótima. Pela questão emocional. Né? E ela fica estagnada. Então, olha só, uma pessoa que tinha tudo para explodir, para fazer sucesso, para se tornar uma pessoa relevante, porque ela ficou presa fazendo algo que era bom, ela nunca se tornou uma pessoa ótima no que faz. Isso é forte. Muito forte. Segundo ponto. Quer falar, Ingrid? A gente está Quero. dormindo. Quer perguntar? Sim. Vamos lá. Ô Cleito, nessa situação, como que a gente consegue lidar, às vezes, com o complexo? Você sabe que você está no caminho certo, mas às vezes tem algumas situações que você enxerga um complexo. Como que você consegue lidar com isso? Você primeiro tem que aceitar que você carrega ele. Eu vou te dar um exemplo. Pessoas que estão assistindo que carregam um complexo, mas ela não aceita. Isso aqui nem serve para ela. Nessa hora ela está assim olhando, ela está até concordando, mas ela não traz para a vida dela. Por isso que eu falo, se você não identificar, não tem como você mudar. As pessoas que mais precisam identificar algumas coisas, elas não prestam atenção, elas não aceitam. Então, quando você está falando, ela está olhando para o tempo, ela está olhando para alguém, ela está conversando, ou ela está olhando para você, balançando a cabeça, falando assim, é verdade, é isso mesmo. Mas ela, tipo assim, na cabeça dela, ela lembra de alguém. Nossa, fulano tinha que ouvir isso, porque é para ela. Não, não é para ela, não é para você. Para com essa mania que você tem, de tudo que você escuta, você acha que é para as pessoas. Como se você fosse a pessoa mais perfeita do mundo. Deixa eu te falar, você não é a pessoa mais perfeita do mundo. Todos nós somos falhos. Por isso que sempre que você ouvir um conselho, sempre que você ouvir algo de alguém, a primeira reflexão, quando você lembrar de alguém, é olhar para você. Peraí, será que eu também não estou cometendo esse erro? Será que essa área também eu não preciso evoluir? Será que de repente eu sou essa pessoa que a outra pessoa está falando? Porque muita gente perde a oportunidade de corrigir uma falha, de identificar um erro, porque ela está mais focada em apontar o erro das pessoas. Então, meu conselho para você, a partir de hoje, é tudo aquilo que você escutar, a primeira reflexão em você. Peraí, será que eu sou essa pessoa? Porque se você identificar que é você, você vai corrigir, vai avançar e vai romper. Se você não identificar, você pode passar uma vida cometendo um erro sem saber que está cometendo. Muito bom. Eita. Então, é isso. Forte essa. As pessoas não prestam atenção. Está aqui assistindo, eu estou falando, e a pessoa está aqui assim. Fulano tinha que assistir. Fulano nada, é você que tem que assistir. Ô Cleito, e quando você identifica, você aceita e identifica em algumas situações, o caminho, qual é o caminho que você começa Das duas, uma. Ou você continua, identifiquei que eu estou cometendo um erro, mas eu gosto. Eu gosto de errar. Tá tudo bem. Ou você decide romper. O que é o romper? Não, isso não vai pertencer, não vai mais fazer parte da minha vida. Exemplo, você identifica coisas que te prejudicam? Sim. E o que você faz com isso? Nada. Nada quer dizer o seguinte, você continua com aquilo.
Tem. Olha que interessante, eu identifiquei que isso aqui me prejudica. Ah, mas eu tô com tanto problema, Cleito, que eu não quero mexer nisso. Continue. Porque quando você realmente decide... Gente, crescer dói. Sempre falei isso aqui, crescer dói. Só que você só entende a dor do crescimento quando você passa. Então, quando as pessoas escutam o Cleito falando assim, crescer dói, crescer dói. Não, calma, talvez você nem teve ainda dor do crescimento. Quando realmente ela chega, a maioria faz o quê? Desiste. Não é fácil você sentir a dor do crescimento. Porém, crescer é uma decisão. Eu decidi crescer. Isso quer dizer o seguinte, eu decidi fazer o que é certo. Eu decidi cumprir princípios, eu decidi fazer o que é certo, eu decidi fazer o que é correto quando não tem ninguém olhando. Isso é uma decisão para você crescer. Mas você vai pagar um preço por isso. Por isso que é uma decisão e você tem que estar preparado. Segundo ponto, identifique os seus bloqueios. Tão importante quanto as suas qualidades e habilidades é os bloqueios. Porque se você não identificar os seus bloqueios, você não vai romper. Cleito, identifiquei minhas habilidades. Vou romper? Se identificar os bloqueios, sim. Porque eu identifico as habilidades, agora eu preciso identificar os bloqueios para trabalhar os bloqueios, porque os bloqueios te impedem de colocar as habilidades em dia, em prática. Então não basta só identificar a habilidade. Peraí, todos temos bloqueios. Quais são os bloqueios que você carrega? Tem medo da exposição? Tenho. Tem medo da pressão? Tenho. Não gosta de ser cobrado? Não. Não gosta de ser atacado? Não. Tem necessidade de ser validado? Tenho. Tudo isso é bloqueio. Cleiton, você falou uma série de uma lista, né, de vários bloqueios. Isso a pessoa pega e faz um checklist ou isso é algo que as pessoas falam, cara, você tem que parar de ser medroso, enfim. Você consegue trazer um exemplo, se você puder, um conselho que alguém te deu de algo que você precisava melhorar? Que eu tinha que ser mais... Eu era muito indeciso para tomar decisão. Até, sei lá, vamos sair para um restaurante. Onde a gente vai? Não sei, muito indeciso. Já resolveu? Bastante. Tipo assim, é sempre um trabalhar, né? Mas... bastante, mas ainda não. Quer dizer, a indecisão pode aparecer. Exemplo, você já ouviu, alguém já falou que você é ansioso? Se já falaram isso pra mim? Isso. Já. Você aceitou? Não. Eu acho que eu sou não ansioso, Olha mas... lá, é isso. Se eu acho que eu não sou ansioso, eu não vou trabalhar. Pronto, aqui é o exemplo prático. Que eu perguntei pra você, o que as pessoas sinalizam? Aí você falou assim, falam que eu sou indeciso. Como é que tá a indecisão? Não, eu já trabalhei, Cleito. Só que eu tenho que me manter... Eu preciso ficar atento porque eu já entendi que ela me acompanha. Olha o nível de entendimento que você tem sobre você, sobre a indecisão. Aí eu falei assim, e ansioso? Aí você... já. Aí a Arielle falou assim, eu já falei que você é ansioso várias vezes. Né? Mas aí você falou assim, não, mas é que eu não me acho ansioso. Então se eu não me acho, eu não preciso trabalhar. Peraí, deixa eu só terminar. Isso quer dizer o seguinte, todos estão errados. Foi o exemplo prático, foi muito bom que você trouxe. Porque é assim que funciona a nossa mente. Então, toda vez que alguém chega e me dá um conselho ou uma crítica, se eu achar que, cara, não é isso, você não me conhece. Eu não sou essa pessoa. Ou eu não sou ansioso. Eu não... Era igual, eu era assim. Se alguém chegasse e falasse, pô, cara, você é um cara tão inteligente, você tem potencial. Não, eu sei o que eu faço. Cara, você é orgulhoso, não sei o que. Não, eu não sou orgulhoso. Cara, você é ansioso. Eu, não é. Aí eu não corrigia, porque eu não aceitava. E por que eu não aceitava? Por causa das minhas feridas. Na minha cabeça assim, não, chega de pessoas pisando em mim. Entendeu? Se vitimizar. Então, me fazia de vítima, aí eu não aceitava. Por isso que eu demorei anos para corrigir, que não é o seu caso. Você, com 19, 20 anos, olha, exemplo, eu na sua idade eu não tinha a mentalidade que você tem. Entendeu? Então eu demorei anos e você não vai demorar. Mas aqui foi um exemplo prático justamente disso. Olha só. Não, Cleiton, é que eu não acho que eu sou ansioso. Se eu não acho, eu não vou olhar para isso. É verdade. Eu não vou trabalhar. Agora, quando provaram para você que você era indeciso, você olhou e aí que legal, você falou assim, eu já evoluí. Mas você não falou, eu já me libertei. Você falou, evoluí porque você entendeu que é um processo. Agora, a ansiedade, não. Parte do princípio que todos nós somos ansiosos. O que muda hoje em dia? Que alguns são mais ansiosos. Eu ia falar justamente isso. É que quando fala ansioso, a gente já pensa no extremo. Aí eu, na minha cabeça, não sou essa pessoa, não sou ansioso. Mas eu tenho, esse grau de, eu sou mais hiperativo, sou bem agitado. Qual é o conceito de ansiedade? É isso, entendeu? Então isso
vale você olhar, porque às vezes é o meu conceito sobre aquilo que está errado. O que você pode fazer? Quando alguém fala isso, fala assim, peraí, Arielle, do que você está falando? Boa, verdade. Você falou que eu sou ansioso, mas o que é ansiedade? Ela fala assim, Matheus, você já percebeu? Às vezes você atropela, fala na hora que não deveria, é isso, aí, então, não, mas isso não é ansiedade não, isso é só porque senão eu esqueço, é mais ou menos isso. É verdade. Aí você vai entender, você vai falar assim, caramba, eu achava que eu tinha que falar, porque senão eu ia esquecer o que eu ia falar, e na realidade isso é uma ansiedade, eu não tinha percebido. Aí começa a cair a ficha, você começa a trabalhar. Já caiu aqui, ó. Já tá caindo, já. Entendeu? Sim. Pode falar. Esses bloqueios, geralmente acaba, por exemplo, na minha cabeça. Tem algumas situações que uma pessoa me pontuou que você tem necessidade de validação. Vamos supor que você não falou isso. Na minha cabeça, eu já fico assim, cara, mas não, eu não acho que é isso. Como que eu posso reverter essa situação para meio que ter a certeza? Se você acha que aquilo não faz sentido, não vai reverter. É o que você acabou de falar, mas eu não acho que é isso. Se eu não acho que é isso, eu não me preocupo. Se alguém chegar pra você aqui nesse momento e falar assim, Arielle, esse copo vai cair. Você acha que ele vai cair? Não. Por quê? Porque ele tá no meio da mesa. Exatamente. Você não vai se preocupar. Não vai se preocupar. Não vai mexer nele. Mas ele não vai cair porque ele tá na beirada da mesa. Ele vai cair porque você vai bater a mão e vai jogar ele longe. Bem Eu não perto. tinha pensado nisso. Sim. Pra mim, o conceito de cair da mesa é o copo estar aqui. Sim. A pessoa, pela experiência de vida dela, ela olhando aqui, você gesticulando, ela já falou, esse copo vai cair. Aí, na sua visão, não vai cair porque não está na beirada. Porque no seu conceito, o copo só cai da mesa se estiver na beirada. Sim. Aí quando eu trouxe para você, se você tivesse falado assim, por que você acha que esse copo vai cair? Porque eu vi você gesticulando e pode ser que você bata a mão. Aprendi, eu não tinha pensado nisso. Então, toda vez que alguém te sinalizar algo, anote essa dica aqui. Todas as vezes que alguém te sinalizar algo, que a pessoa te criticar, faça uma pergunta muito simples. Do que você está falando? Então, se uma pessoa chegar para você e falar assim, olha, você é uma pessoa ansiosa. Peraí, do que você está falando? Em que momento você percebeu que eu sou ansiosa? Porque a pessoa vai trazer a visão que ela teve sobre aquilo que ela te falou e aí vai cair sua ficha. Muitas vezes você não aceita a crítica ou você não aceita o conselho porque na sua mente você tem um domínio. Mas você nunca tinha parado para pensar que da maneira como ela te enxergou fazia sentido. Então, a partir de hoje, todos os conselhos ou críticas que você receber, faça essa pergunta. Peraí, do que você está falando? Em que momento você percebeu esse comportamento em mim? Em que momento você percebeu que eu cometi esse erro? E com certeza você vai ter mais clareza e vai identificar o que realmente você precisa trabalhar em você para você poder crescer e romper. Uau. Isso seria o que a Bíblia fala do sábio amar a repreensão, dele querer entender o que a outra pessoa está falando? Com certeza. Uma pessoa, quando ela é sábia, que ela recebe uma crítica, a primeira coisa, ela não vai debater. Ela não vai justificar. Ela vai ouvir. E, se tiver que falar alguma coisa, ela vai perguntar. Entendeu? Para alguns, isso não faz sentido. Tem uns que não discutem, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu tenho uma coisa comigo que é assim, se a pessoa criticou, primeira coisa, qual é o campo de visão dela? Então, no campo de visão dela, foi assim que ela enxergou. Foi o erro que ela entende que eu cometi. Eu vou refletir. Já recebi críticas que de primeiro momento não gostei, não falei nada, mas depois eu parei e falei, poxa, ele tem razão. Eu preciso melhorar isso aqui. Eu preciso melhorar minha comunicação, preciso melhorar isso, entendeu? Então, toda crítica, pelo menos no meu conceito, toda crítica vale uma reflexão. Porque a pessoa, exemplo, as melhores críticas, melhores no sentido de assertivas, elas vêm do seu inimigo. Nem sempre vêm dos seus amigos. Porque o inimigo, ele te observa, ele te estuda, e quando ele vem para te derrubar. Tenho certeza. Então a crítica vem para te afetar. Ele não fala nada à toa. Ele fala justamente o que ele sabe que você faz, mas você não aceita. E onde ele te acerta. Ok? Vamos lá então. Terceiro ponto para você poder romper. Tenha acompanhamento. Sem acompanhamento você não rompe, você não cresce. Que tipo de acompanhamento seria esse? Mentores, conselheiros. Eu vou te dar um exemplo.
Quem são seus primeiros conselheiros e mentores na vida? Meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe. Você se considera hoje uma pessoa, uma pessoa direita, uma pessoa que faz tudo correto? Sim. Por quê? Por causa dos meus pais. Porque você teve acompanhamento. Se eu tirar você hoje da casa dos seus pais e colocar você para morar sozinha, qual é a chance de você errar? Ela aumenta ou diminui? Acho que aumenta. Por quê? Porque eu acho que quando você tem ali alguém te direcionando, tipo, você erra, a pessoa já te corrige. Quando você tá sozinho, não, né? É isso. Sozinho você vai fazer o que vem na sua cabeça. Sim. Não tem ninguém para te repreender. Isso. Vai perceber depois. Exatamente. Na vida não é diferente. Então, exemplo, quem te acompanha na sua vida profissional, você tem que pensar. Sim. Quem te acompanha na sua vida pessoal, você tem que pensar. Quem te acompanha na sua vida financeira, quem te acompanha na sua vida espiritual. Se você não tem pessoas que te acompanham para te direcionar, eu já te garanto que você vai errar. Nossa. E às vezes tem pessoas que a vida pessoal dela está tudo em ordem, a vida espiritual está tudo em ordem, mas a vida profissional está terrível. Por quê? Porque ela não tem uma pessoa para olhar para a vida profissional e aconselhar ela e direcionar. Pode ver qual é a área da sua vida que hoje não está legal. Qual é a área da sua vida que, se você pudesse, você estaria fazendo diferente? Talvez esteja faltando, sabe o quê? Alguém te acompanhando nessa área. Porque você é bem sucedido na sua vida profissional, mas como você não tem ninguém te acompanhando na sua vida espiritual, por isso que as coisas não acontecem como você gostaria. Apenas um exemplo. Às vezes a sua vida financeira não está em ordem porque você não tem uma pessoa para te aconselhar, para te direcionar. Na vida nós precisamos de pessoas que nos aconselhem, pessoas que direcionem, pessoas que nos repreendam em momentos que cometemos erros. Mas se você não entende isso, se você não gosta que as pessoas façam isso, não adianta, você vai continuar errando. Quer parar de cometer erros? Tenha pessoas ao seu lado para te direcionar, para te aconselhar, mas principalmente para te repreender. Isso sim vai tirar você de onde você está e levar você para o nível que você quer. Muito bom. Cleiton, quer falar? Pode falar. Ó, só pegando um gancho. Exemplo, primeira vez que eu me tornei líder, eu era vendedor. Então eu estava em uma loja, nessa loja tinha um gerente. Esse gerente, na teoria, é quem me acompanha e direciona. Quando eu sou promovido, eu saio debaixo desse gerente e me torno um gerente. Sim. Agora eu tenho que ter um diretor para me acompanhar. Só que é muito mais difícil quando você sai debaixo de alguém e você vem para a linha de frente. Sim. Por isso que é importante você ter pessoas que você possa compartilhar o que você está fazendo para te repreender. Qual é o problema? Eu acho que eu já sei. Eu acho que eu não preciso. Eu acho que eu já entendi o jogo. Por quê? Porque as pessoas estão sempre o quê? Te validando, estão falando que você faz bem, que isso, que aquilo, entendeu? Então quando você sai debaixo de alguém que você vai para a linha de frente, por que muita gente, exemplo, vamos falar de empresas, abre uma empresa e quebra? Porque enquanto ela era funcionário, que ela estava debaixo lá de alguém, ela não sabia como que a vida era. Quando ela saiu e foi para a linha de frente, e aí ela teve que fazer acontecer, ela não tinha experiência, não tinha um conselho, Verdade. não tinha um direcionamento. Por isso que a maioria quebra. Por que a maioria das empresas quebram? Gerenciamento. A gestão não é feita da maneira correta. Por quê? Falta de orientação. Cleiton, você falou sobre a questão dos elogios, assim. E a pessoa acaba achando que realmente ela é boa naquilo que ela faz. E não que isso esteja errado, mas dá para falar que um conselheiro, ele tá olhando o futuro e não agora, porque a pessoa é boa agora, enquanto ela é funcionário. Quando ela for abrir a empresa dela, aí o conselheiro, ele entra assim, ó, se você gerenciar da forma que você tá fazendo, você vai quebrar. O mentor, ele é justamente essa pessoa que olha para o futuro? Sim. Exemplo, você já recebeu elogios pelo que você faz? Sim. Esses elogios que você recebeu. Então, pega a habilidade que você carrega hoje, os elogios que você recebe. Ele garante que no futuro você vai ser bem-sucedido? Não. Por quê? Porque é de alguém que não tem uma bagagem assim. Não é só isso. É porque para você se tornar alguém bem-sucedido, para você poder romper, não é só uma coisa. Não adianta você fazer uma coisa bem. E esse é o erro que nós cometemos. Então, exemplo, eu faço a caneca e faço muito bem, todo mundo elogia. Então eu falo assim, cara, explodir, vou fazer caneca e pronto. E as coisas vão dar certo. Não, mas para ser bem sucedido não basta a caneca. Vai ter um momento que você vai ter que aprender a fazer a garrafa, vai ter que aprender a fazer o livro, vai ter que aprender a fazer o celular. Entendi.
Mas porque eu faço bem a caneca, e aí já subiu para minha cabeça, eu acho que eu já sou bom no que eu faço, eu abri mão de ouvir as pessoas. Muito bom. Entendeu? Outra coisa, eu sempre tive isso comigo. Então, exemplo, meus líderes que me ajudavam em determinadas fases, em determinadas épocas, eu tinha essa preocupação de sempre continuar ouvindo, de não deixar isso entrar no meu coração e eu me perder. Sim. Porque, exemplo, quando eu comecei a gerenciar uma loja pequena, chegou uma época que você começa a ser elogiado, o resultado aparece. Ó, gerenciar uma loja pequena você vai bem. Mas quando eu fui para uma loja média, é o recomeço, é outra situação. Eu preciso de ajuda. Quando eu fui para uma loja grande, é a mesma coisa. Para uma loja maior, quando eu me tornei diretor, então, para cada fase, você sempre vai precisar de pessoas ali te aconselhando. E aí você tem dois caminhos. Você pode seguir o caminho por conta própria ou o caminho respeitando o processo. O problema é que respeitar o processo é muito difícil, porque nós não temos paciência. Sim. Exemplo, se eu chego para você e falo assim, Matheus, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, você vai ser uma pessoa relevante. Você vai receber, você fala assim, amém. Mas só que isso vai acontecer daqui 10 anos. Você fala, não vou esperar 10 anos não. Quer fazer agora? Não, 2, 3 anos aí, Cleiton, sabe, eu tô explodindo aí, eu já tô... Por quê? Você não quer respeitar o processo. E nessa de você antecipar o processo, é onde você perde oportunidades. Então, olha só que interessante. Na vida você sempre fez uma caneca. Se você se perde e acha que você é bom, com todo o seu esforço você vai aprender a fazer no máximo uma garrafa, porque você meteu os pés pelas mãos e atropelou o processo. Se você tivesse respeitado o processo, você ia fazer bem uma caneca, você ia fazer bem uma garrafa, você ia fazer bem um livro, você um dia ia fazer um celular, ia fazer uma... É assim, ó, é uma série de coisas. Só que uma pessoa que fez uma caneca e um dia chegou na garrafa, você não sente falta do que você não tem acesso. Você não sente falta daquilo que você nem sabia que você poderia ter acesso, que você poderia receber. Você vai ficar fazendo uma garrafa sendo uma pessoa feliz e se achando. Uma garrafa. Esse era o Cleiton do passado. Então o que eu fazia no passado, eu era bem-sucedido. Bem-sucedido de acordo com as pessoas que eu convivia, com os ambientes que eu frequentava. Sim. Então, você sentia falta de fazer o Mentorcast, Cleiton, quando você era gerente de loja? Não, eu nem sabia. Você sentia falta de ter uma empresa quando você trabalhava em loja? Não, eu não sabia que um dia eu ia ter uma empresa. Você não sente falta daquilo que você não tem. É verdade. Só que se você não tiver paciência para o processo, você não vai viver aquilo que realmente Deus preparou para você. Porque se você falar assim, não, Cleiton, mas se Deus preparou, eu vou viver. Não. Se for assim, então, não preciso me preocupar. Então já está tudo decretado, predestinado, é isso? Não, eu acho que as suas decisões, elas determinam os caminhos que você segue. Deus tem isso aqui para você. Mas se você vai acessar, depende das decisões, depende do quanto você obedece, do quanto você escuta, do quanto você é sensível à voz dele. Então isso depende do que você faz. E, Cleiton, na prática, eu consegui até lembrar do LS Club, que é um grande exemplo, porque assim, nós que estamos trabalhando, consegue ver a história de cada um, e a maioria das pessoas que entraram lá dentro, começaram, tipo, com uma empresa, e aí por conta de um direcionamento, sim, vai colocando em prática, ela vai entendendo, vai passando pela dor do crescimento, tem o bônus e tem o ônus, é o processo. Então ela está respeitando o processo, por isso que ela está crescendo. É igual ao quarto ponto, que é muito difícil para alguns. Obedecer o direcionamento. Olha só, não adianta você estar num ambiente... Igual aqui, ó, é um ambiente que você recebe conselhos. É um ambiente que você recebe um direcionamento. Você faz? Você coloca em prática? E aqui, ó, a pessoa descobre habilidades, a pessoa ela descobre os bloqueios que ela tem, a pessoa ela tem mentores e conselheiros, ela vem até aqui, aí chega no quarto ela se perde. Por quê? Porque ela não obedece. Isso é o pior, né, de tudo. Aí tudo que você construiu vai por água abaixo porque você não obedece. Os maiores aprendizados que eu tive na vida foram com conselhos de coisas que para mim não faziam sentido. Eu ia perguntar justamente isso. Então toda vez que algum mentor meu chega e fala, cara, faz isso aqui, que eu olhava e falava assim, cara, isso aqui não faz sentido nenhum, nada a ver o que ele está falando. Mas porque ele falou, eu vou obedecer. Sim. Cara, depois eu tinha resultado.
A própria Imersão Evolution foi um conselho de um mentor que ele chegou e falou assim, olha, você vai colocar 3 dias e você vai colocar esse ticket, porque nesse ticket você vai selecionar quem realmente vai estar lá, porque você quer pessoas de um nível mais elevado, então você tem que colocar esse ticket. E quando ele falou, eu falei, mano, não faz sentido. Ainda não é o momento de fazer isso. Eu preciso ainda fazer outras coisas. Aí eu pensei, eu falei, não. Eu lembro que eu estava até com outro mentor, ele falou assim, cara, se o cara que já é especialista está te falando, você está em dúvida ainda, você quer saber mais do que ele? Eu falei, não, pô, eu vou obedecer. Obedeci e olha aí o que aconteceu. Aprendimos. Ô Cleiton, e como escolher um mentor para cada área da sua vida? Você não necessariamente tem que ter um mentor para cada área, porque isso também algumas pessoas se perdem. Sim. Porque você começa a ouvir muita gente, no fim você se perde. Então assim, tenha pessoas que você admira, que você respeita. Ah, eu preciso de um mentor para as minhas emoções. Tem que ser alguém equilibrado, entendeu? Sim. Eu preciso de um mentor para minha vida profissional, Cleiton. Uma pessoa que tem resultados. Então é isso. Porque você quiser escolher um para cada área, talvez você não vá conseguir. Porque depende muito de acesso, isso ou aquilo. Às vezes você tem um mentor que ele consegue te ajudar em 2, 3 áreas. E tudo bem? Tranquilo. Se existe uma coerência, se ele tem resultados... você tem um mentor que ele tem uma vida financeira estabilizada. Ele tem a vida profissional dele também, ele tem muitos resultados. Aí a gestão emocional ele pode te aconselhar nisso. Mas ele não tem uma vida espiritual como eu acho que deve ter, Cleiton. Então você não vai pedir conselhos espirituais para ele. Então é só você, de acordo com a autoridade que você enxerga que aquela pessoa tenha, você pedir um direcionamento. Sim. E Cleiton, de repente para pessoas que já se frustraram com mentores, de repente alguém falou alguma coisa... Não tem a ver com mentor. Você não se frustrou com mentor. Se frustrou com quem? Com mentor. Não. Na minha cabeça. Mentor é o quê? A pessoa que está direcionando, dando um conselho? Então você se frustrou com quem? Comigo. Não. Você se frustrou com uma outra pessoa. Tá. Você já se frustrou com um pastor? Já. Já se frustrou com um líder? Já. Já se frustrou com um vendedor? Uhum. Não tem a ver com cargo. Você já se frustrou com pessoas. Na vida você vai se frustrar com pessoas? Sim. Então faz parte do processo. Não. Quando você se frustra com uma pessoa, você deixa de falar com todo mundo? Não. Não. Olha, me frustrei com o vendedor. Não quer dizer que todo vendedor é ruim. Não vou mais comprar com esse vendedor. Eu vou com outro. Me frustrei com esse mentor. Ok, então eu vou agora com outro. O que as pessoas fazem? Me frustrei com o mentor. Não fala de mentor. Não quero mais. Eu, no começo, não gostava de pastor. Não fala de pastor. Mas você se frustrou, não, porque eu ouvia falar. Isso que é pior ainda. Por isso que eu falo, eu era o pior que tinha. A pior categoria era a minha, porque eu não tinha tido nenhuma decepção, mas eu ouvia falar, então eu já tomava as dores. Porque eu era tolo. Por isso que eu falo, quer falar de tolo? Eu era especialista. Eu era o tolo nível hard. Então, assim, não tem a ver com cargo. Pessoas, na vida você vai se frustrar com pessoas, mas você também vai se orgulhar de muitas delas. Muitas pessoas vão te machucar, vão te ferir, muitas pessoas vão te curar, vão te dar alegrias, vão te dar orgulho. É assim que funciona. Quando você entende, você separa. É a mesma coisa, então. Me frustrei com o editor de vídeo. Não gosto mais de editor de vídeo. Não vai ter mais edição. Não quero mais saber de editor de vídeo. Não, me frustrei com um, mas não quer dizer que os outros são iguais. Sim. É assim, Muito entendeu? bom. Muito bom. E o quinto ponto, cuidado com o orgulho e com a sua soberba. Porque eu já tive fases da minha vida que o orgulho fazia parte e eu não sabia. E uma coisa que eu sempre repreendi, eu abominava, era orgulho. Não, eu jamais poderia ser uma pessoa orgulhosa. E o orgulho me acompanhava sem eu saber. Como que você trabalhou isso, Cleiton? Sim. Como que eu trabalho isso? Porque o orgulho não é uma coisa que você aprende. O orgulho não é uma coisa que você treina. Você não faz um curso para se tornar uma pessoa orgulhosa. O orgulho tem o lado bom e o lado ruim. Sim. O orgulho, muitas vezes, o lado bom, que eu falo é no sentido assim, o orgulho próprio, você não ficar deixando pessoas pisarem em você. Mas o orgulho beirando a soberba, isso te prejudica. Então isso já está dentro de todos nós aqui.
O que você decide? Não, a dosagem, não posso deixar ele sair. Equilíbrio. Exatamente. Você faz um treinamento para se tornar uma pessoa soberba? Não. Já está dentro de você. Então isso quer dizer, se já está dentro de mim, então eu preciso trabalhar isso. Porque olha só, se você nunca olhou para a soberba que você carrega, isso quer dizer que em alguns momentos você pode estar sendo soberbo sem você perceber, sem você notar. Por isso que é importante você entender que as coisas negativas já estão dentro de nós. Você não faz um treinamento para aprender a fazer coisa errada. Aquilo que é errado já está dentro de você. Você luta para fazer o que é certo, você não luta para fazer o que é errado. Então se policie, se de repente a soberba está te acompanhando sem você perceber. Porque se você não olhar para esse lado como realmente deveria, você está ferindo pessoas, decepcionando pessoas, perdendo oportunidades, porque a soberba está se manifestando em momentos que você não identifica e pior, se alguém falar, você não aceita. Muito cuidado com isso. Bom, mas como que identifica esse orgulho? Tipo, nossa, vou parar para pensar se você for uma pessoa orgulhosa, alguém vai te sinalizar. Olha, fulano, cuidado com o orgulho. Quando que o orgulho manifesta? Quando alguém quer te ajudar e você não aceita. Quando alguém está falando, olha, vai com calma e você acha que você é o dono da razão. Isso é orgulho. Não, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Claro, o orgulhoso tem certeza que vai dar certo. O orgulhoso ele tem certeza do que ele está fazendo. O orgulhoso ele tem certeza que ele deu certo na vida. O orgulhoso não tem dúvida. Então, olha só, peraí. Vamos pegar aqui um exemplo. Uma pessoa mais experiente, que ela tem conhecimento naquela área, que ela já viveu muita coisa. Ela está falando algo para você e você não quer ouvir. Quem que é o orgulhoso da história? Eu. Entendeu? Porque você não quer ouvir. É um tipo de orgulho. Isso vai te prejudicar? Vai. Aí, a longo prazo, você olha e fala, caramba, quantas oportunidades eu perdi. Eu falo, por minha vida, perdi muitas oportunidades na vida. Porque eu era orgulhoso. A pessoa queria me ajudar, não quero ajuda. A pessoa queria me ensinar, não precisa, eu já sei. Eu era assim. E hoje, Cleito? Hoje eu me policio. Porque que nem eu falei, eu não fui para um treinamento para aprender, isso já está dentro de mim. Então, eu me policio para isso não se manifestar. Dúvidas? Apenas os nossos inscritos. Hoje foi bom. A Ingrid hoje, ela, tipo assim, dormiu e tirou o cochilo. Eu tô refletindo. Tá. Deus fechou, então. Não, ela só reflete quando ela tá no banquinho. Tô refletindo nos meus complexos. Tá. Então Vamos lá, bem. dona Arielle. A pergunta é da Vera Lúcia. Cleiton, é possível a pessoa, para se sentir notada, desenvolver doenças? Doenças psicossomáticas. A pessoa se sentir notada, ela pode desenvolver? Pode, a necessidade de aceitação. Por quê? Qual é o efeito? O efeito aí é a rejeição e o abandono. Então ela vai acionar o gatilho dela de rejeição, pela necessidade que ela tem de se sentir notada. Ela vai se sentir mal. Uma vez que você se sente rejeitado ou abandonado, sim, você pode ficar doente. Exemplo, uma série de doenças, ela vem da questão emocional. Doenças do nosso intestino, doenças, dor de cabeça nas costas, às vezes obesidade, uma série de coisas vem do emocional. É verdade. Sem você perceber, entendeu? Por quê? Porque o corpo, ele vai somatizar aquilo. Aquilo de alguma maneira vai sair. Então uma pessoa muito amargurada, pode ver, ela vai ficar doente com o tempo. Sim. Uma pessoa que só reclama, uma pessoa frustrada, porque não tem como, essa pessoa não tem alegria. Entendeu? Então, o corpo, sim. O corpo somatiza e ela pode ficar doente. Olha só, eu quero fazer um convite especial para você que chegou até este momento aqui, ó. Imersão Evolution é o seu lugar. Porque quem eu quero na Imersão Evolution? As pessoas que vêm até o final do vídeo. Porque eu entendo que você está se dedicando, que você quer aprender, que você quer romper. Então, você precisa vir para a Imersão Evolution. Imersão Evolution é um ambiente seleto, é um público seleto, é um ticket mais alto, por isso que é feita uma pré-seleção, porque você vai passar 3 dias comigo. É mais ou menos isso aqui, ó. Você vai ter a oportunidade de perguntar, eu vou responder, vou te direcionar. Então lá é um ambiente de mudança de mentalidade, é um romper, vai ser um divisor de águas na sua vida. Então na descrição do vídeo tem um link, é só você entrar nesse link, preenche os seus dados, a equipe vai entrar em contato, vai fazer ali uma pré-análise com você e depois vai te caminhar para o especialista para você poder realizar a sua inscrição. Imersão Evolution é um ambiente que você precisa estar. Tudo em ordem? Não.
E os nossos 1 milhão, o rumo a 1 milhão de inscritos. lembrado. Pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse canal, porque nosso objetivo é chegar 1 milhão de inscritos. 1 milhão de inscritos. Cleito, quando que vocês vão chegar a 1 milhão de inscritos? Depende Se de vocês você. Quando Pode você ser. se inscrever. Pode ser em 30 dias, pode ser em 1 ano, pode ser em 2, eu não sei. Ó, Entendeu? se um Eu tenho compartilhar- fé que a gente vai alcançar. Eu Se também. um compartilhar para 10 pessoas e essas Olha aí, 10, tá vendo? mais 10, olha só. Pode Então, ser hoje. Pode É. ser hoje. se você fizer a sua parte, com certeza Exatamente. a gente consegue alcançar. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.